Hoje nós vamos falar sobre o trabalho Análise do perfil epidemiológico das infecções do trato urinário na mesorregião noroeste do Espírito Santo. As infecções do trato urinário são algumas das infecções bacterianas mais comuns, afetando cerca de 150 milhões de pessoas a cada ano em todo o mundo. As ITUs, comuns em adultos, são mais frequentes em mulheres, impactando anualmente mais de 10% delas, sendo que, pelo menos um episódio sintomático em algum momento da vida essas mulheres podem vir a ter, segundo as referências. Financeiramente, o custo anual estimado da Itu seja de aproximadamente 1,6 milhões de dólares. A fisiopatologia das Itus está intrinsecamente ligada às bactérias que residem ao redor da uretra. Estes micro-organismos têm a capacidade de colonizar a bexiga, embora sejam frequentemente eliminados durante o processo de micção. Para o manejo eficaz das ITUs, é crucial realizar um diagnóstico preciso. Esse processo tipicamente envolve a avaliação do histórico clínico do paciente, exame físico e a realização de testes laboratoriais que incluem análise de urina e cultura bacteriana. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi investigar as características clínicas e epidemiológicas das ITUs diagnosticadas na mesorregião noroeste do Espírito Santo, contribuindo para uma compreensão mais profunda dessa condição na região. A metodologia utilizada neste trabalho foi de um estudo de caráter descritivo, retrospectivo, transversal e quantitativo, baseado na análise de prontuários médicos de pacientes portadores de infecção do trato urinário com confirmação diagnóstica, registrados nos serviços de clínica médica e laboratório de análises clínicas do Hospital Maternidade São José, no período de 2016 a 2022. Os dados foram coletados em maio de 2023. Os critérios de inclusão no estudo foram pacientes encaminhados aos serviços mencionados nos últimos 7 anos, codificados com o CID-N30. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Espírito Santo. De acordo com a análise dos prontuários, foram diagnosticados 709 pacientes com doenças do trato urinário. Desses, 62 foram diagnosticados com ITU entre os anos de 2016 e 2022. Os demais casos foram excluídos por não se enquadrarem no escopo da pesquisa. Os anos com maior número de casos foram o ano de 2022 e 2017, sendo 2022 cerca de 30 casos e 2017 aproximadamente 20. Os municípios com maiores taxas de detecção foram Colatina, com mais de 50% dos casos, seguido de Pancas, Marilândia e Vila Valério, respectivamente. A faixa etária com maior índice de desenvolvimento de ITUs foram crianças de até 10 anos de idade, seguido por idosos com mais de 60 anos e que possuíam algumas comorbidades. Os casos de ITU mostraram-se mais prevalentes em mulheres que em homens. Os uropatógenos com maior destaque dentre as pesquisas foram a Escherichia coli, atingindo cerca de 40% dos casos, seguida da Klebsiella pneumoniae, vindo em segundo lugar com 10% dos casos. Entre os sinais e sintomas mencionados pelos pacientes, temos febre, disúria, vômito, dor abdominal, dor não referida, hematúria, astenia, polaciúria, queda do estado geral e inapetência, sendo os mais mencionados. Os métodos de diagnóstico utilizados foram a urocultura em 59,68% e o EAS em 30,65%. Em 9,68% dos casos, não havia especificado o meio de diagnóstico nos prontuários dos pacientes. A crescente preocupação com a resistência aos antimicrobianos tem impactado na abordagem do tratamento das ITUs. A prescrição excessiva e inadequada de antibióticos tem sido associada à disseminação da resistência. Estratégias de tratamento mais criteriosas e específicas, baseadas em testes de sensibilidade bacteriana, estão sendo recomendadas para minimizar o desenvolvimento da resistência. Em conclusão, observa-se que as infecções do trato urinário diagnosticadas na mesorregião noroeste do Espírito Santo apresentam maior prevalência em crianças, seguidas por idosos, com uma incidência mais acentuada no sexo feminino. A identificação e caracterização dos uropatógenos mais comuns na região são fundamentais para aprimorar a abordagem terapêutica dessas infecções, permitindo tratamentos mais direcionados e eficazes para esses grupos populacionais.